E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos fazer aqui o vídeo, né, para dar mais esclarecimentos sobre a sentença de Veneza. Tá tendo muito rolo aí, né? Cancelou, não cancelou? Tem gente achando que cancelou, eu também achei que cancelou, daí não cancelou. Enfim, então eu fiz toda uma pesquisa, assisti bastante vídeo, busquei informações essas que vão estar todas na descrição do vídeo, tá bom? Então nós vamos falar sobre essa sentença. Eu vi muitas dúvidas, então eu tentei anotar todas elas e vou responder aqui no vídeo. Mas antes, né, faremos aqui os nossos agradecimentos. Então, como sempre, em primeiro lugar, eu quero agradecer todos os membros do canal, que são os nossos patrocinadores, né? Os únicos patrocinadores do canal são os membros. Nós não temos parceria com ninguém, com advogado, com empresa de assessoria, nada. Somente os membros, né? Também quero agradecer muito a todo mundo que comenta, todo mundo que dá like. E se você comenta, dá like por um acaso, não está inscrito no canal, aperta aí no inscrever, não te custa nada e ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E quero lembrar também que você que é membro do canal tem a área fechada do Discord. O nosso Discord é aberto a todos, mas nós temos uma área fechada lá para o Europando. E todo mundo que é membro, além dos conteúdos exclusivos, também tem acesso na lista de planejamento, que é muito importante, ela é sempre atualizada. Então prestem atenção na lista de planejamento, que vai ajudar muito vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Sentença de Veneza, né? Olha, eu nunca pensei que uma sentença judicial ia conseguir gerar tanto ruído, vamos colocar assim, quase mais que o decreto maluco, né? Então, o que que acontece? Vamos lá. Primeiro ponto. A sentença foi ou não foi cancelada? Não foi cancelada. O advogado confirmou, inclusive o advogado da causa ali, né? Ele falou que ele nunca tinha ouvido falar numa questão dessa aí, que a justiça tenha feito uma coisa dessa, dar a sentença, mudei de ideia agora, não. Né? Eu, sinceramente, quando ouvi e li também achei, mas eu reportei isso, olha, a sentença foi cancelada. E aí, enquanto isso, comecei a pesquisar, vi que não foi, falei, bom, já vou, tiro o vídeo, vamos continuar aqui a pesquisa. Então, a sentença não foi revogada, não foi cancelada, a sentença está válida, ok? Tranquilo, tudo na descrição. Segundo ponto, que o pessoal está chamando a atenção, olha, essa sentença a juíza pode ter errado, né? Porque não tem nenhuma menção do decreto na sentença. Realmente não tem, eu li a sentença, não tem nada, né? Mas o advogado também explicou que não tem decreto porque eles nem trataram de decreto. Nem entraram não quero saber de decreto. Assim, a minha opinião, que é a minha opinião de um cidadão, de um italiano, que está lendo as coisas de uma pessoa que não é advogado, a pessoa que está lendo, né? Eu não conheço a tese do advogado, óbvio que ele não vai ficar dando aula, ele não vai ficar entregando o trabalho dele de mão beijada, ele está mais que certo, né? Mas, se eu fosse advogado, né, uma das coisas que eu iria demonstrar para o juiz seria mais ou menos esse caminho também. Tipo, eu nem ia perder meu tempo com decreto. Eu ia dizer para o juiz, a Constituição é clara, a pessoa nasceu italiana, não nasceu? Então o que nós estamos discutindo aqui? Aqui, ó, a pessoa tem um documento A, B, C, D, ela nasceu aqui, pronto, é só isso que a gente está discutindo aqui. Se o cara lá resolveu regurgitar bobagem, está lá discutindo, não estamos aqui para discutir isso. A questão aqui que nós queremos debater é, essa pessoa aqui é italiana ou não? Baseada na Constituição. O juiz vai pegar e diz, bom, é isso aí. Foi o que o advogado argumentou, pelo motivo do qual não tem menção do decreto na certidão. Por conta de não ter nada escrito de decreto na certidão, foram que esses argumentos de que foi revogada, que a juíza pode ter se equivocado, surgiram.
É uma possibilidade também? Também é. Né? Porque a gente não tem a bola de cristal. A gente pode levantar o questionamento, todo mundo pode levantar o questionamento, né? O advogado foi lá e falou, não, gente, é assim, assim, assim. Tá bom, né? Outra questão importante, que daí eu ouvi muita gente, né? Essa sentença judicial criou uma jurisprudência. Ao meu ver, não, porque jurisprudência você não cria com uma decisão, né? E a questão que as pessoas estão buscando, que os advogados estão buscando, né, é uma jurisprudência contra o decreto. Então não tem jurisprudência contra o decreto. Não existe. Porque não começou ainda, os advogados não começaram ainda a levar ao juiz questionamentos do decreto e não tem sentença suficiente para dizer que tem uma jurisprudência. Tanto é que o próprio advogado dessa ação de Veneza, ele mesmo falou que não teve nem papo de decreto. Esse cara não quer nem saber de decreto. Então, falar que tem uma jurisprudência consolidada não existe, né? Você não precisa ser advogado para você ligar os pontos, né? Outra coisa também, que tem muita gente, isso tem que terminar, pessoal. Vocês têm que entender uma coisa. Processo judicial, não existe isso que muita gente tinha na cabeça. Não, mas antes era garantido. Agora é garantido? Quem me garante? Gente, nenhum processo judicial não existe garantido. Até porque se fosse assim não tinha nem juiz, né? Você botava lá no computador, pum. Não é assim que a coisa funciona, gente. Para com essa loucura. Eu não entendo quando a coisa é cidadania italiana, como as pessoas acham que vão para outra realidade. Você vai recorrer de uma multa de trânsito, né? Às vezes você tem que recorrer no judiciário lá no... É garantido? Olha, eu passei, a lombada eletrônica disse que eu passei a 1000 por hora com o meu carro 1000 na sinaleira. É garantido? Bom, é praticamente. O juiz vai olhar aquilo e vai dizer, ô amigo, o cara tem um carro 1000. Se ele passou ali a 1000 por hora, então eu quero o carro dele aqui para isso. A NASA tá pedindo o carro dele, né? Porque se ele passou a 1000 por hora, a 50 metros tem uma curva e o carro tá inteiro ainda, como que pode? Né? É umas coisas assim, é um exemplo do absurdo, né? Mas mesmo no absurdo, pode ser que o juiz, em vez de falar que eu cancelo a multa, diz, não, eu quero que um perito me garanta que esse carro aí não foi modificado e realmente não chegue nessas velocidades. Tá vendo? Uma coisa que você achou que era garantida, escalou. Então, parem com essa ilusão. Porque antes de decreto, já teve gente que teve que recorrer de cidadania italiana, já teve processo de cidadania italiana que o advogado chegou lá com os documentos todos avacalhados lá, e o juiz, cara, o que é isso aí? Tá? E o juiz aliviava, tipo assim, vamos remarcar a audiência. Então, né? Não tem, nunca teve, não terá nada garantido. Outra coisa que as pessoas têm me perguntado, têm me questionado, né? Que eu também fui buscar informações. André, eu quero garantia que se eu perder, eu quero meu dinheiro de volta. Gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Vocês têm que aprender a ler e entender contratos. E parar de acreditar em fantasia. Tá bom? Então, por exemplo, imagina o seguinte. Imaginem que eu fosse uma empresa de assessoria de cidadania italiana. Eu não sou, não tenho nada disso, mas tô fazendo aqui. Eu cobro de vocês 10 mil reais um processo de cidadania italiana. Tá bom? Você pagou. Aí você não ganhou a ação. Mas não é que você perdeu, você não ganhou na primeira instância, você tem que recorrer. Aí você quer que eu vá devolver os 10 mil para você recorrer? Como que a empresa vai sobreviver? Então o que acontece? Empresas que propõem isso, elas vão lhe dar um contrato
e você tem que ler o contrato. O problema das pessoas é que as pessoas escutam a frase: se eu perder, eu vou receber meu dinheiro de volta, assinam o contrato, não lê nada e depois, caso perca em primeira instância, não tem o dinheiro para recorrer, vai chegar para a empresa: ah, mas eu quero meu dinheiro de volta para recorrer. Como não leu o contrato, não sabe se esgotar todas as possibilidades, não sabe nada. Assinou, não, para com isso. Quando você procura o rolo, você acha. E o negócio vem amplificado. Então, primeiro ponto, se você está atrás de reconhecimento de cidadania italiana e o teu foco número 1 já é esse, já está começando errado. Eu não estou dizendo que é certo ou errado ter em contrato devolução de quantias caso a ação não seja procedente. Mas o que eu sou a favor é que você leia e entenda. Se você não sabe entender, você tem que pagar um advogado para ele lhe explicar o que está escrito no contrato e quais são as consequências. Não existe processo judicial garantido. Para com isso aí. Consulta qualquer advogado, qualquer advogado sério vai dizer não existe isso aí. Tá bom? Então eu espero que eu tenha respondido as dúvidas aí que o pessoal mais levantou sobre a sentença de Veneza, tá bom? E eu vou deixar todo o material que eu usei para pesquisar na descrição do vídeo. Um abraço, partiu, eu fui. Tchau.